Olá, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Em continuidade às nossas aulas de C++, vamos falar hoje sobre a criação das próprias bibliotecas, das bibliotecas em C++, customizadas por nós mesmos, nós programadores. Vamos lembrar que quando eu estou codificando um programa em C++, normalmente a gente começa o programa usando aqui uma linha chamada inclut, eu abro então o operador diamante e coloco o nome de uma biblioteca, neste caso a mais comum, IOString, e fecho o operador diamante. Essa biblioteca é a biblioteca que contém as funcionalidades de uso da parte principal do programa, como cout, cin e outras funcionalidades. No entanto, como esta biblioteca é configurada internamente no código de programa? Ela é dividida em dois segmentos. Ela tem um arquivo de cabeçalho e ela tem um arquivo do corpo. No cabeçalho existem as chamadas dos recursos dessa biblioteca e no corpo existe o código dessa biblioteca. Quando vamos fazer as nossas bibliotecas, nós temos que pensar que a nossa biblioteca tem que ter um arquivo de cabeçalho e que a nossa biblioteca tem que ter um arquivo de corpo. No arquivo de cabeçalho, o que a gente coloca normalmente? A gente coloca definições de constantes. Podemos colocar definições de estruturas de dados. E neste caso, se pensarmos em C++, essa definição de estrutura de dados podem ser structs, podem ser unions, podem ser enumerações, as enums, e pode ser a definição de classes. Além destes elementos, há ainda a definição dos protótipos das subrotinas, dos protótipos das funções. É este conjunto de protótipos que estará codificado dentro do arquivo que corresponde ao corpo da biblioteca, ok? Então nós temos que desenvolver dois arquivos, o arquivo de cabeçalho, que é representado pela extensão .h, o H é de header, e header significa cabeça, e nós temos aqui então o corpo, que é representado por um arquivo chamado cpp. Isto é feito desta maneira porque o arquivo de cabeçalho ele é usado para fazer o vínculo com o programa que você está escrevendo. Então este programa se vincula ao arquivo de cabeçalho, que está vinculado ao corpo que contém o código citado no cabeçalho. Se preferir, faça uma pausa, tome nota desse mapeamento, que na sequência eu vou destrinchar melhor esses elementos. Observe então na sequência este gráfico que eu vou colocar neste momento. A partir deste diagrama, nós temos aqui o nosso programa-fonte, programa esse em que eu estou fazendo a chamada de uma biblioteca, nesse caso chama minha biblioteca, biblioteca personalizada. Esta ação cria um vínculo com o arquivo minha biblioteca, que é um .h, ok? Então, nesse momento, a hora que eu for compilar esse programa, o compilador vai entender que precisa buscar recursos adicionais que estão citados num arquivo .h chamado minha biblioteca. Esse arquivo vai ter as definições de uso da biblioteca e um segundo código que corresponde ao corpo da minha biblioteca contém as funcionalidades. Normalmente nós deixamos o código da biblioteca separado. A gente procura não deixar tudo junto no mesmo espaço. Tem programadores que às vezes até por uma questão ou de desconhecimento ou de falta de tempo, coloca todo o código do corpo dentro do arquivo .h.
Isso é possível de ser feito, mas tem uma desvantagem. O arquivo .h ele fica aberto, ele não é compilado. Então, quando eu coloco os protótipos de funções no arquivo .h e o código da função no corpo do código, esse arquivo, que é um arquivo com extensão CPP, será compilado e poderá ser usado futuramente com outros programas pessoais que você tenha desenvolvido. Então, desta forma, por exemplo, se eu tiver um cliente que pede para ter um código fonte à mão, você fez o programa para ele, ele comprou o código fonte, só que você usou uma biblioteca com funcionalidades suas. Você não vai entregar para o cliente o seu código fonte da sua biblioteca, ela é sua. Ele não está comprando a biblioteca, ele está comprando o código fonte do programa. E você, por conveniência, porque tem funcionalidades genéricas, usou a sua própria biblioteca. Então, o que eu forneço para o cliente? Eu forneço o código fonte, eu forneço o arquivo de cabeçalho e eu forneço o arquivo do corpo da biblioteca, só que na versão compilada. Então, desta forma, ele poderá mexer no programa à vontade, sem ter acesso ao meu código-fonte. No entanto, se você pegar todo o código da sua biblioteca e colocar dentro do arquivo de cabeçalho, que é possível, você não poderá compilar esse arquivo. Então, a hora que você vender o código-fonte para o seu cliente, ele vai automaticamente ter acesso às suas bibliotecas genéricas. Então, por questão de segurança, existe essa definição. Então, o conjunto de biblioteca é formado por dois arquivos. O arquivo de cabeçalho e o arquivo de corpo. O arquivo de corpo sendo separado, ele será então compilado, e uma vez compilado, você entrega para o seu cliente o código-fonte, se ele comprou o código-fonte. Agora, se ele comprou só o executável ou alugou só o executável, você vai fornecer para ele apenas a versão executável do seu programa. E os demais elementos que você usou para a composição e criação desse programa ficam em suas mãos. Então, ele nunca vai ter acesso à sua biblioteca ou mesmo ao seu cabeçalho. Mas se ele fizer a opção por adquirir o código-fonte, e você assinou esse contrato com ele, você vai ter que fornecer para ele as bibliotecas que você usou. Mas aí você fornece a versão compilada e não o seu código-fonte real. Muito bem, uma vez tendo esta noção, na hora que você for compilar o programa, normalmente a gente vai usar o compilador G++, né, que é o GCC voltado para a linguagem C++. Eu vou colocar o nome do meu programa-fonte, então eu vou colocar aqui programa-fonte, normalmente .cpp, vou dar um espaço em branco, vou colocar aqui minha biblioteca. .cpp, vou usar aqui uma chave "-o", esse O minúsculo. Veja que eu coloquei espaço em branco aqui, espaço em branco aqui, espaço em branco aqui, mais um espaço em branco, e vou dar aqui um nome para a versão do programa executável. Ao fazer esta linha no prompt de comando, eu consigo então criar um único executável formado pelo meu código-fonte e também pelo corpo. E o vínculo desses dois programas, desses dois códigos-fontes, ele é produzido pelo arquivo .h. Quando o compilador encontra em programa-fonte a indicação da minha biblioteca, ele anexa os recursos da minha biblioteca ao código-fonte e vai buscar, claro, no que ele tenta anexar, ele busca essas informações no seu código-fonte. O seu código-fonte não tendo, ele busca na minha biblioteca. Como existe o vínculo, ele consegue incorporar esses dois recursos em um único arquivo no formato executável. De forma geral, é assim que funciona. Vamos agora para o computador, vermos como isto aqui é executado. Mas antes disso, cabe informar que eu vou usar dois exemplos. O primeiro exemplo, o programa número 11, eu vou estar usando apenas funcionalidades no próprio programa, como eu fiz nas aulas anteriores, e o programa, o exemplo número 12, vai trabalhar com esse conceito. A gente vai poder ver isto sendo aplicado na prática. Para os exemplos que eu vou mostrar no computador, eu estarei usando recursos que acessam as APIs do Windows. Eu vou fazer algumas explicações sobre alguns elementos das APIs do Windows, mas eu não vou entrar em pormenores, porque o objetivo da nossa aula é bibliotecas em C++, é usar o C++.
Como eu vou ter que interagir o nosso C++ em Windows, que é o ambiente que nós estamos usando, eu vou então fazer uso de alguns recursos da API. Aí eu vou fazer algumas inserções e dar algumas explicações, mas eu não vou me aprofundar nessas questões. Então vamos ao computador, ok? Em continuidade à nossa aula de desenvolvimento de biblioteca, vejamos então o programa, exemplo 11 do capítulo 5, que apresenta um efeito de colorização em tela. Vejamos então o programa em execução. Veja que o programa apresenta alguns textos colorizados. O primeiro texto é fundo azul com texto amarelo, fundo azul com texto cinza claro, fundo vermelho com texto amarelo, fundo preto com cinza verde, fundo cinza claro com texto vermelho claro e fundo marrom com texto branco. Vamos entender então o código deste programa. Aqui na linha 4, estamos definindo aqui o uso da biblioteca padrão da linguagem, IOStream, mas na linha 5 estamos definindo o uso de uma biblioteca chamada Windows.h. O .h significa que é um arquivo de cabeçalho, um arquivo header. O IOStream também é um arquivo de cabeçalho. Só que a diferença de ter ou não o .h é devido ao fato de que o IOStream é uma biblioteca padrão que acompanha o compilador da linguagem. Então, não existe esse .h para sua representação. No entanto, aqui a biblioteca Windows.h é uma biblioteca que não é padrão do compilador GCC. É uma biblioteca acrescentada por uma equipe que desenvolveu algum recurso a mais para o modo padrão da linguagem. Neste caso, Windows.h é uma biblioteca que permite acesso da linguagem C++ à API do Windows. Desta forma, eu posso escrever programas tanto em modo console, como apresentado de forma colorida, e pode também ser usado para apresentação de telas gráficas. Esse recurso Windows.h, essa biblioteca, ela faz parte do MinGW e do TDM-GCC, que são as ferramentas normalmente que usamos em Windows com o programa aqui de desenvolvimento GCC. Então, desta forma, temos uma maneira de diferenciar quem é a biblioteca padrão que acompanha a linguagem e quem é uma biblioteca fornecida por terceiros. A partir da linha 8, estamos definindo aqui algumas constantes e os seus valores. Os valores associados ao nome de cor são valores padrão. Eu não posso alterar, por exemplo, eu não posso colocar aqui em blue o valor 3, porque 3 é a cor ciano. Então esses valores são os valores padrão. Estão disponíveis 16 cores, tanto para o fundo como para o texto. Depois disso, nós temos a definição de uma subrotina do tipo procedimento, que efetua a limpeza da tela, e nós temos também uma subrotina que efetua a colorização dos elementos na tela. Na sequência, nós temos no programa principal a limpeza da tela, na linha 55, e depois disso a apresentação dos valores de forma colorizada, usando as cores que estão definidas junto à lista de constantes estabelecidas a partir da linha 8. Então nós temos aqui que o fundo será azul e o texto amarelo, ou seja, o valor 14. E assim são definidos os demais elementos de código do programa. Se você quiser pausar a tela para copiar o código, faça-o agora. Aqui estão as linhas de 1 a 15, as linhas de 16 a 30, as linhas de 31 a 45, as linhas de 46 a 60, as linhas de 61 a 75 e o restante do código do programa. Uma vez replicado o programa, vamos então abordar a funcionalidade das duas subrotinas definidas para colorização e limpeza de tela. Veja que ainda não estamos definindo bibliotecas desenvolvidas por nós. São as duas bibliotecas fornecidas com a ferramenta. Uma, a IOStream, biblioteca padrão fornecida com o compilador, e a outra, a biblioteca Windows.h, fornecida pelos desenvolvedores da versão Windows do GCC. Na subrotina clear, nós temos aqui a definição de uma variável chamada tela do tipo random. Random é um tipo de dado derivado existente na biblioteca Windows.h. O mesmo se faz com a variável escrita, que é inicializada com valor 0 do tipo dWord, e a variável pos do tipo coord, de coordenadas, coordination. Com estas variáveis eu terei os recursos necessários para
operacionalizar o acesso aos efeitos de tela do programa. Na linha 30, estou definindo aqui o uso de uma subrotina do tipo função, chamado getStandardRandom. GetStandard, ela vai pegar o modo padrão de quem? Do standard output random, que é o argumento que está definido dentro do parâmetro da função getStandardRandom. É uma função porque toda função, quando executada, retorna um valor, e o retorno desse valor está sendo atribuído à variável tela. Na sequência são definidas as linhas pos.x, pos.y, onde pos é a variável do tipo coordination, o x é inicializado em 0 e o y é inicializado em 0. Significa, então, que estamos indicando que no programa o cursor deverá ser posicionado nas coordenadas de x0 e y0, ou seja, na primeira coluna e primeira linha da tela. Na linha 33 encontra-se definida a subrotina de procedimento fio console output caractere. Nós sabemos que isto aqui é um procedimento porque não está, por exemplo, atribuído a uma variável, como ocorre com a função getStandardRandom na linha 30. Desta forma, isto representa um procedimento. O procedimento fio console output caractere tem por finalidade preencher no modo de saída do console um caractere. Quem é o console? O console é representado aqui pela variável tela. O segundo argumento diz que a tela deverá ser preenchida com o código ASCII 32, que representa o espaço em branco. O terceiro argumento estabelece a quantidade de caracteres que serão replicados na tela. Neste caso está sendo indicado 80 colunas por 25 linhas. Poderia ter colocado o valor calculado de 80 vezes 25, mas não ficaria tão claro quanto mostrar desta maneira. Isso significa que eu vou colocar 32, que é o espaço em branco, em 80 colunas por 25 linhas. O quarto argumento indica para a funcionalidade do fio console output caractere que os espaços em branco entre 80 colunas e 25 linhas deverá ser efetuado a partir da posição 0 de x e posição 0 de y. No final, nós temos aqui o último argumento, que é uma passagem de parâmetro por referência, veja aqui o E comercial. No entanto, esse argumento, mesmo tendo uma possibilidade de obtenção de seu resultado para fora da subrotina, não será aqui tratado. Após preencher a tela com todos os espaços em branco, o cursor será mantido na última posição de coluna e última posição de linha. Nesse sentido, a linha 34 com 7 console cursor position coloca o cursor na posição 0x, 0y na tela indicada. Na sequência, vejamos então o procedimento para a colorização dos textos. Dois argumentos estão sendo definidos, argumento fundo e argumento texto. Aqui temos a variável tela, do tipo random, e tela sendo associado ao uso do monitor de vídeo. A definição de cor na tela é realizada pela subrotina da linha 49, pelo procedimento da linha 49, que coloca o atributo da cor de texto na tela a partir de uma cor definida. O controle da ação de cor é estabelecido entre as linhas 44 e a linha 47. Aqui na linha 44 está sendo dito o seguinte: se o valor do fundo for menor que 0 e o valor do fundo for menor que 15, e também o valor do texto for menor que 0 e o valor do texto for maior que 15, lembrando que de 0 a 15 são 16 cores para o fundo e 16 cores para o texto, como estabelecidos a partir da linha 8, isso indicará um erro, e sendo esta operação incorreta, deverá ser mantido a cor com o código numérico 15, como definido na linha 45. O código de cor 15 significa fundo preto com texto em cinza claro, que é o modo padrão do console apresentado no Windows. Caso contrário, se tudo estiver correto, a linha 47 será executada, e na linha 47 pega-se o valor da cor do fundo, multiplica-se por 16 e faz a soma deste valor obtido com o valor indicado para o texto. Esta expressão matemática faz com que se descubra qual é o valor de cor a ser usado. No caso do sistema operacional Windows, nós temos 16 cores de fundo com 16 cores de texto, o que perfazem 256 combinações diferentes. É muito mais difícil decorar cada uma das 256 cores.
do que simplesmente usar aí uma relação matemática para então descobrir o valor correto. Na sequência, mostro a tabela de cores para que você tenha uma ideia. Veja nessa tabela que eu tenho aqui do lado esquerdo as cores de fundo e acima eu tenho a definição das cores de texto. Ao combinar essas cores em uma tabela, temos então 256 combinações de 0 a 255, lembrando que em algumas situações a cor do fundo e a cor do texto são iguais, e neste caso nada será apresentado além da cor do fundo. Ou seja, se você tiver uma cor de fundo igual à cor de texto, você não consegue apresentar o texto. Neste caso, isso pode ser evitado no programa com a definição de uma condição, em que, no momento em que a cor de fundo for igual à cor de texto, pode-se, por exemplo, manter ali, como padrão, a cor número 15, como mostrado na rotina quando os valores entre 0 e 15 não são respeitados, com valores menores que 0 ou valores maiores que 15. A partir do estabelecimento de uma simples planilha em Excel, vamos deixar aqui na célula B1 a definição do código numérico para a cor do fundo e na célula B2 a definição do código numérico para a cor do texto. Na linha B4 vamos colocar a fórmula que diz que o texto, B4, será somado ao valor do fundo B1 multiplicado por 16. Neste momento, imagine que eu queira colocar um fundo vermelho. O fundo vermelho é o número 4, com texto em amarelo. Então eu tenho aqui o código 78. Amarelo é o número 14. 14, então você tem o valor 78. Essa é a relação que estaríamos então usando para definir os códigos numéricos para a representação de cores, de acordo com a API do Windows, sem ter a necessidade de ter que decorar esse conjunto de 256 combinações numéricas. Vamos à continuidade da nossa aula. Tendo então estabelecido as regras de uso de subrotinas para limpeza de tela e definição de cores, vale fazer aqui uma advertência bastante importante. A partir de agora, não há necessidade de você fazer o seguinte: não use mais em seus programas este recurso, System Pause, pois este já mostrei como fazer no final do programa. Não faça também System CLS, pois você já sabe como acessar a API do Windows para fazer essa limpeza de tela. E também não faça System Color, por exemplo, 4E, para colocar o fundo na cor vermelho com texto em amarelo, pois você também aprendeu a fazer uso de uma subrotina Color com a API do Windows. Vale salientar que esses recursos System Pause, System CLS e System Color 4E, por exemplo, devem ser evitados em programas. Existem diversos profissionais que criticam o uso dessa abordagem, pois o comando System, que na verdade é uma subrotina do tipo procedimento, é usado para conectar o seu programa ao sistema operacional. Isso faz com que a conexão deixe o programa um pouco mais lento. Só use o artifício System se for de extrema importância fazer conexão do programa diretamente com o sistema operacional. Agora, para fazer pausa na tela, para limpar a tela e colorizar a tela, sinceramente, é um trabalho desnecessário. Então, não use esta abordagem. Isto deve ser profundamente evitado. Tendo dito isto, vamos fechar esse programa e dar continuidade à parte, então, de subrotinas. Como comentado no início desta aula, o arquivo de biblioteca é formado por dois segmentos. Um segmento é o arquivo de cabeçalho, neste caso estou chamando este de ecran.h, o H de header. Neste arquivo deve conter a definição das constantes, e também os protótipos das minhas funcionalidades. Veja que essa técnica de protótipo deve ser usada em arquivos de cabeçalho. E neste em particular temos aqui para limpar a tela, para colocar cores que nós já conhecemos, e temos agora duas novas subrotinas, a de posição de cursor e a de limpeza de linha. Em conjunto com este arquivo, nós temos o arquivo de código da biblioteca, então eu tenho aqui a subrotina para limpar a tela, a subrotina para posicionar o cursor, a subrotina para limpar a linha a partir do cursor e, por último, a subrotina de definição de cor, também conhecida. Além desses arquivos, eu vou ter também o meu programa que chamará a minha biblioteca. Nesse sentido, vou mostrar aqui alguns detalhes, não vamos entrar em todos eles, porque alguns já são conhecidos. Quero chamar a atenção aqui para a linha número 6,
onde eu estou usando aqui include ecran.h. Veja que neste momento eu estou colocando a chamada do arquivo de cabeçalho entre aspas inglesas. Isto é feito quando eu quero dizer que no código do meu programa eu estou usando uma biblioteca escrita por mim. Essa biblioteca não é a biblioteca do sistema, da linguagem, como é o caso aqui do IOManip e IOStream, e não é o caso também da biblioteca Windows.h, que é de terceiros. É uma biblioteca própria. Então, com isso, eu tenho uma nomenclatura para saber que esta biblioteca é própria, é exclusiva, é minha. Se quiser tomar nota do programa, aproveite este momento, vou fazer as pausas da linha de 1 a 15, agora da linha 16 à linha 30, da linha 31 à linha 45, da linha 46 à linha 60, da linha 61 à linha 75, da linha 76 à linha 90, da linha 91 à linha 105, da linha 106 até a linha 120 e a finalização do código do programa. Junto ao arquivo ecran.h, se quiser tomar nota, estou deixando aqui as linhas de 1 a 15, as linhas de 16 a 30, que é o restante do arquivo. Veja que o arquivo de cabeçalho não tem nenhuma definição de bloco, tem apenas a definição das constantes e dos protótipos das subrotinas. Eu posso também ter neste arquivo as definições de tipos derivados de dados, como estruturas, uniões, enumerações e classes. Considerando agora o arquivo biblio.ecran.cpp, que é o arquivo-fonte das funcionalidades da minha biblioteca, eu tenho a chamada da biblioteca Windows.h, porque os recursos dessa biblioteca são utilizados logo abaixo. Aqui está a tela de 1 a 15, se quiser tomar nota, faça a pausa. De 16 a 30, de 31 a 45, de 46 a 60 e o restante do código. Em relação às subrotinas position, e a subrotina clearline, eu vou fazer os comentários dela depois da abordagem do uso de biblioteca. Eu não vou colocar o programa para compilar a partir aqui do CodeBlocks, porque eu não preparei o ambiente do CodeBlocks para trabalhar com este projeto. Eu estou aqui com os arquivos apresentados de forma separada, então eu não consigo fazer uma compilação, pois o arquivo do capítulo 5, exemplo 12, tem que ser compilado em conjunto com o arquivo biblio_ecran.cpp. Isso eu vou fazer fora, na linha de comando, para que você veja como executar essa compilação em linha de comando, e depois eu demonstro como fazer dentro do CodeBlocks, quais são os passos necessários. Assim sendo, abra o prompt de comando. Assim que a janela de prompt for executada, é importante se posicionar dentro da pasta do diretório onde o seu arquivo-fonte está gravado. No meu caso, está dentro de uma pasta chamada fonte a partir da raiz do meu disco principal, cd/fonte, executo o comando dir e vejo que estão ali os arquivos biblio.ecran.cpp, c05x12cpp e ecran.h. Neste momento, eu vou solicitar a compilação deste programa. Basta, nesse momento, solicitar a compilação dos programas fonte, então eu coloco G++, C05 x12.cpp, espaço, biblio_ecran.cpp. Neste momento eu posso colocar tanto o programa biblio na frente do C05x12, como fazer como estou fazendo agora. Um espaço "-o", e esse O tem que ser minúsculo. Então, se você tiver com o seu teclado em modo maiúsculo, esse O tem que ser minúsculo. Espaço e o nome do programa executável. Neste caso, eu vou chamar de teste. Aciona Enter e aguarda o processo de compilação ser concluído. Se tudo ocorreu em ordem, nenhuma mensagem de erro for apresentada, significa que a compilação foi bem sucedida. Basta executar o comando dir e você vai ver ali teste.exe. Vou limpar a tela do meu ambiente e chamar então teste. Observe o que ocorre. O programa é então apresentado para sua execução. Vou fazer um rápido teste.
Vou entrar aqui o valor de soma, escolhi a opção 1, 6 e 7, o resultado é 13, acionei Enter, o programa voltou para o menu principal. Vou encerrar o programa porque nós já conhecemos ele de um outro exercício, aciono Enter e o meu programa está encerrado. Para fechar a janela, basta acionar o comando Exit e você volta então para o seu ambiente de trabalho. Na sequência, eu darei as instruções para fazer a compilação de diversos programas em um só dentro do CodeBlocks com a técnica de projetos. Para fazer com que os programas sejam compilados em um só executável dentro do CodeBlocks, é importante fazer o seguinte: vá no menu File, selecione a opção New e dentro de New, selecione Project. Na caixa de diálogo New From Template, selecione a opção Console Application e execute o botão Go. Na sequência, em Console Application, acione o botão Next, escolha C++, se não tiver selecionado, acione Next. No campo Project Title, coloque o nome do projeto, vou chamar ele de Minha Biblioteca. Selecione o local onde os arquivos de programa são existentes. Veja que selecionei em C o diretório fonte. Execute o botão Selecionar pasta. Observe que tem então o nome Minha Biblioteca, que será criada na pasta C:/fonte. Acione o botão Next. Nesta tela, não altere nenhuma informação, acione Finish. A partir deste momento, você verá do lado esquerdo a criação da opção Minha Biblioteca com uma pasta chamada Sources, tendo dentro dela um arquivo de programa chamado main.cpp. Vamos dar 2 cliques para ver o código. Ele mostra um típico programa Hello World, nesse momento com o botão de contexto do mouse, normalmente o botão direito. Selecione a opção Remove File from Project e retire este arquivo do programa. Na sequência, selecione Minha Biblioteca com o botão de contexto do mouse. Acesse a opção Add Files. Em Add Files será apresentada a caixa de diálogo Add Files to Project. Veja que você está dentro da pasta Minha Biblioteca. Suba um nível desta pasta e você verá aqui o arquivo biblioecran. Segurando a tecla Ctrl, selecione C05 e X12 e segurando a tecla Ctrl, selecione ecran.h. Em seguida, execute o botão Abrir. Será apresentada a caixa de diálogo Multiple Selection. Selecione OK. Em seguida, acione a expansão da árvore Minha Biblioteca e você verá a apresentação de Sources e Headers. Em Sources, verá que existe biblioecran.cpp, C05 e X12 e aqui em Headers o ecran. Neste sentido, basta agora apenas pedir para compilar o programa e este será executado dentro do CodeBlocks. Aguarde. Veja que em seguida o programa é então executado e apresentado dentro do ambiente. Vou acionar a opção 5, fim do programa, e sair do mesmo. Veja que os programas carregados na área de trabalho podem ser fechados e se você continuar acionando a compilação, verá que o programa será executado novamente. Para ver o conteúdo do lado, basta então selecionar com o duplo clique o arquivo desejado. Neste momento, vamos aproveitar para comentar as outras 2 subrotinas que não são ainda conhecidas. A subrotina Position recebe como 2 parâmetros, o argumento linha e o argumento coluna. Dentro do bloco desta ação, estamos estabelecendo aqui o critério de tela e o critério de coordenada cartesiana. Acesso o monitor de vídeo associando ele à variável tela. Na indicação de posição X, eu indico que o valor da coluna que eu forneci vai ser subtraído de 1, que o valor de linha que eu forneci para Y será subtraído de 1. Isto aqui é necessário porque quando pensamos aqui, estou pensando na primeira linha, primeira coluna, segunda coluna e assim por diante. Só que internamente a primeira linha começa na posição 0. Então se eu entrar aqui o valor 1 de primeira linha, eu tenho que tirar 1 menos 1, vai dar 0, que é a posição cardinal para Y e a posição cardinal para X. Na sequência eu peço então para colocar o cursor na posição da tela, de acordo com o set console cursor position. Observe que alguns dos detalhes aqui apresentados já são conhecidos da subrotina Clear e da subrotina Color. Em relação à subrotina Clearline,
temos aqui algumas ações interessantes. A definição de tela, da posição do cursor e aqui do vídeo, a partir de um tipo chamado Console Screen Buffer Info, onde eu preciso obter aqui uma informação do buffer, da memória do monitor de vídeo, do console de saída. Tenho aqui a variável escrita, também definida aqui como de Word, como já usada na subrotina Clear. A variável tela sendo atribuído pelo acesso ao monitor de vídeo. Estou aqui com Get Console Screen Buffer Info, pegando uma informação da tela e transferindo esta informação para a variável vídeo. Na sequência, eu peço que a posição de Y e a posição de X sejam atribuídos pelo valor do vídeo, da saída do vídeo, a partir da posição em que se encontra o cursor, tanto no Y quanto no X. Desta forma, é possível descobrir onde o cursor efetivamente está parado na tela. Após detectar qual é a posição em que o cursor está parado na tela, a subrotina FioConsole Output Character vai escrever espaços em branco na posição da coordenada X, sendo subtraída de 80, que é o limite de colunas da tela. Então, 80 colunas menos a quantidade da posição de X que foi detectado na linha 46, faz com que espaços em branco sejam aplicados dessa posição até a 80ª coluna. Em resumo, a subrotina Clearline limpa a tela a partir da posição da linha em que o cursor se encontra à sua frente. Sendo então isso que se apresenta, eu desejo um grande abraço e até a próxima.